Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai ver as garantias do Sistema Financeiro Nacional. Então, essa aula ela é bastante repleta de detalhes, tem muito conteúdo aqui e como não podia faltar, no final eu vou resolver aí algumas questões, várias questões na verdade, para a gente revisar os pontos importantes e ver como é que pode cair em prova. Tá bom? Então, vamos começar aqui pelos primeiros conceitos, que é justamente da ideia de garantia. Olha só, as garantias no mercado financeiro são utilizadas para assegurar o cumprimento de uma obrigação, caso o devedor não honre com os pagamentos. Então a ideia de se entender uma garantia é muito simples. Pensa no exemplo que eu vou até uma instituição financeira para pegar um empréstimo, por exemplo, eu estou precisando de dinheiro. E aí a instituição financeira que ela está do outro lado, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma análise em cima da minha capacidade de pagamento. Se ela entender que eu não tenho capacidade de fazer o pagamento daquele empréstimo que eu estou pegando, primeiro, ela pode se recusar a fazer esse empréstimo. Ou segundo, ela pode exigir uma garantia, que caso eu não faça o pagamento das parcelas devidas, essa garantia ela vai cumprir a minha obrigação de pagamento. E aí a gente vai ver que tem dois tipos diferentes de garantias, tá? Tá aqui, ó, as garantias pessoais e as garantias reais. O que muda? As pessoais é uma pessoa que vai garantir a obrigação. E as reais a gente vai ver que pode ser um bem móvel ou um bem imóvel. Como assim? Nas pessoais, daqui a pouco eu peço para o meu irmão ele ser um avalista, ser um fiador de uma dívida que eu tenho. Se eu não pagar, vai ser ele que vai fazer o pagamento. E agora, quando a gente usar uma garantia real, aí não vai ser uma pessoa, vai ser um bem. Eu posso estar pegando dinheiro emprestado para comprar um carro, por exemplo, aí o carro ele vai ficar alienado a esse empréstimo que eu estou pegando. Se eu não fizer o pagamento, o carro vai poder ser usado para garantir a minha obrigação. Então, são esses dois tipos principais. Agora fica fácil, né? Que eu já dei a introdução. Olha só, garantias pessoais, também chamadas, aqui ó, deixa eu só marcar para vocês, também chamadas de garantia fidejussória, é outro nome que pode aparecer. As garantias pessoais são aquelas prestadas por pessoas e não por bens. No caso de descumprimento de determinada obrigação, a satisfação do débito será garantida por uma terceira pessoa, que não o devedor. São exemplos de garantias pessoais, o aval e a fiança. Tá? A gente vai começar então a estudar as garantias pessoais, o aval, a fiança e ainda a fiança bancária, tá? E depois a gente vai ir para as garantias reais. Então, primeiro, o aval. A garantia do aval é o ato pelo qual a terceira pessoa se responsabiliza pela obrigação de pagamento constante de título de crédito. E já marquem isso daqui, ó, título de crédito, tá? A gente já vai entender por que isso aqui é importante. Quais são as partes num aval? O avalista, primeiro deles, é quem presta a garantia do aval e se torna responsável da mesma forma que o devedor avalizado. Então, é aquele exemplo ali do meu irmão servindo como uma pessoa que vai garantir o pagamento caso eu não faça. Só que dê um título de crédito, uma letra de câmbio, um cheque, uma duplicata. A gente já vai ver isso. Tá? E ainda, o avalizado é quem recebeu a garantia do aval. Nesse caso, fui eu quem recebi a garantia. E o credor é o beneficiário da dívida, né? Quem é a outra parte de um cheque, por exemplo. O aval ele é utilizado exclusivamente para títulos de crédito. Ó, de novo, marquem, tá? Essa é uma das características que diferencia o aval da fiança, que a gente vai ver daqui a pouco. O aval ele é usado para títulos de crédito, tais como nota promissória, letras de câmbio, duplicata e cheque, entre outros, não sendo usado em contratos. Então é o seguinte, daqui a pouco, por exemplo, eu preciso passar um cheque para uma empresa. Esse cheque ele tem um valor de 10 mil reais. É um valor alto. Já se tem uma desconfiança por ser cheque, né? Que hoje ele é pouco utilizado. Mas a empresa, para tentar deixar essa operação mais segura, ela pode exigir uma garantia, ela pode exigir um avalista desse cheque. Como a gente está falando de um título de crédito, então vai ser um avalista e não um fiador. E aí meu irmão ele pode entrar como avalista. Basta que ele assine no cheque e ele vai virar avalista. Caso eu não faça o pagamento, ele vai fazer. Detalhe que a gente já vai ver como é que funciona essa assinatura. Primeiro ponto importante é entender isso, que trata-se de títulos de crédito e não de contratos. No aval, não há o benefício de ordem. Isso porque, vencido o título de crédito, o credor tem livre opção para executar o avalista antes mesmo do devedor emitente do título de crédito. Então, é possível dizer que o avalista se equipara ao próprio devedor. Daí vocês marquem isso daqui. Eu vou explicar o que está acontecendo nessa situação. Bom, eu passei o cheque de 10 mil reais para a empresa e meu irmão assinou como avalista, né? Bom, daqui a pouco, tá certo que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, mas vencido o cheque que eu passei
e eu não fiz o pagamento, o cheque voltou aí sem fundo, a empresa ela vai poder executar essa dívida de mim ou do meu irmão. Inclusive, ela pode executar direto do meu irmão, porque nós dois somos solidários. Não existe o benefício de ordem, que ela vai ter que primeiro me executar para depois executar o meu irmão. Ficou até meio engraçado, né? Parece executar. Bom, parece executar de fuzilar, alguma coisa assim, mas não, executar a dívida, tá bom? Então, pode ser qualquer um dos dois. Agora, há o direito de regresso. Sim. O que seria esse direito de regresso, né? Caso o avalista, deixa eu só trocar a caneta aqui. Caso o avalista pague o débito, o mesmo tem o direito de ingressar judicialmente para requerer que o devedor realize o ressarcimento dos valores. Então, vamos supor que a empresa ela foi e executou, tanto eu quanto meu irmão, né? Só que o meu irmão que foi quem fez o pagamento da dívida. Ele era o avalista, ele é responsável, né? Fez o pagamento. Bom, agora o meu irmão tem direito de regresso contra eu, porque eu vou estar devendo dele. Esse é o direito de regresso. Os dois são solidários no pagamento da dívida. Mas se o avalista fizer o pagamento, ele tem o direito de regresso contra a outra pessoa. De acordo com o Código Civil, o aval não pode ser parcial, embora a legislação em especial permite o aval pessoal para notas promissórias, cheques e letras de câmbio. Tá? Então, aqui não é pessoal, tá? Só troquem aqui, é o aval parcial. Aí, agora sim. Então, detalhe, o aval parcial, de acordo com o Código Civil, ele não pode. Agora, se a gente for em legislação especial, que não é o Código Civil, ou seja, é uma outra lei que ela foi específica em algum ponto, ela permite o aval parcial, mas para cheques, duplicatas e letras de câmbio. Nesse caso, é possível, tá? Então, se na prova aparecer que não pode o aval parcial sem especificar esses três aqui, notas promissórias, cheques ou letras de câmbio, vocês marquem que certo. Agora, se aparecer que o aval é parcial pode ser parcial, na verdade, para notas promissórias, cheques ou letras de câmbio, vocês também marquem certo. A regra é que não pode, mas esses títulos específicos eles podem. Além disso, para o aval basta simples assinatura no anverso, ou assinatura mais especificação de que se trata de aval no verso. O anverso é a folha da frente do título de crédito. Bastou a assinatura ali, está feito o aval. Agora, se for atrás da folha, aí tem que especificar que é aval mais assinatura. Daí vai colocar lá um por aval. Notem que não é necessário um contrato à parte, que não é necessário uma formalização à parte. Pode ser feito diretamente no próprio título de crédito. Também, de acordo com o Código Civil, exige-se, sob pena de nulidade, a anuência do cônjuge no caso de aval. O único caso que não precisa é se o casamento for regido pela separação convencionais de bens. Isso de acordo com o Código Civil. Olha agora a diferença. Essa regra ela vale apenas para títulos de créditos atípicos, pois nos títulos típicos, ou seja, aqueles que têm previsões em leis especiais, como a gente acabou de ver aqui, né, notas promissórias, cheques, letras de câmbio, mas também a duplicata, é dispensável a anuência do cônjuge. Isso daqui vocês podem marcar, então, é dispensável, mas tem que ser o que a gente diz de títulos típicos, tá? Porque se ele for um título atípico, aí ele precisa, tá? Exceto quando o casamento for regido pela separação convencional de bens. Então aqui, ó, anuência do cônjuge. Importante, tá? Ele tem que de novo especificar que é um título típico. Daí nesse caso pode a dispensa. Vamos continuando. Agora a gente já viu o aval, né? Principais características aí que eu diria para vocês é que ele é para títulos de crédito e que ele não tem o benefício de ordem. Ou seja, os dois são responsáveis solidariamente pela dívida, o avalista e o avalizado. Agora a gente vai para a fiança e vai ver as diferenças aqui em relação ao aval. Primeiro, a fiança ela é um contrato em que terceiro passa a garantir pessoalmente perante o credor a obrigação do devedor. Daí quais são as partes da fiança, tal como a gente viu lá com o aval? Primeiro, o fiador, que é quem presta a fiança. O afiançado é quem recebeu a fiança e o credor é o beneficiário da dívida. Então, é aquela ideia, né? De novo, pensando aí numa instituição financeira, eu vou lá, faço o empréstimo e o banco ele exige um fiador. Nesse caso, o fiador também pode ser meu irmão, só que agora, para a gente firmar a fiança, a gente vai precisar de um contrato. E a gente vai ver que esse é um contrato acessório, tá? Ele não é que nem o nosso aval que a gente acabou de ver, que a assinatura ela podia acontecer no próprio título de crédito. Essa é uma diferença já. E os nomes, né? Que agora a gente tem fiador, afiançado e credor.
A fiança ele é um contrato firmado entre fiador e credor e pode ser estipulado mesmo sem o consentimento do devedor ou contra a sua vontade. Isso daqui é interessante, né? Mesmo sem consentimento do devedor ou contra a sua vontade. Então, eu fui lá na instituição financeira, vou fazer um empréstimo. Ela olhou as minhas condições de pagamento e ela exigiu que para que esse empréstimo ele saia, eu vou precisar de alguma garantia, eu vou precisar de um fiador. E aí, se o meu irmão ele quiser ser fiador e eu não querer que ele seja, né? Ainda assim ele vai poder ser fiador, porque pode ser mesmo contra a minha vontade, ou mesmo sem meu consentimento, também pode aparecer. Tá? A fiança, ela, para ser celebrada, exige forma escrita, pois é requisito para sua validade a manifestação expressa e forma documentada, diferente do aval que a gente acabou de ver. Além disso, o fiador ele deve ser pessoa idônea, domiciliar no município onde tem que prestar a fiança e possuir bens suficientes para cumprir a obrigação. Então não pode ser qualquer pessoa, né? Tem que respeitar isso, ser idônea, domiciliar no mesmo município e ainda ela vai ter que ter os bens suficientes para cumprir a obrigação. A fiança ela depende de autorização do cônjuge do fiador, exceto se forem casados com separação total de bens. E aqui não tem aquela exceção ali que a gente viu no aval, tá? Precisa da anuência do cônjuge. Lá no aval a gente viu que se fosse um contrato típico, aí era dispensável. Se fosse um título de crédito, na verdade, típico, não um contrato. A fiança ela pode ser total, compreendendo todos os acessórios da dívida principal, né? Ou parcial, chamada de fiança limitada, compreendendo apenas a parte da obrigação. E um detalhe é que a fiança, tá? Ela vai pegar as partes acessórias da dívida. O que seriam essas partes acessórias da dívida? Vamos supor que eu peguei um empréstimo lá da instituição financeira e não fiz o pagamento. Eu vou ter que pagar o empréstimo que eu peguei, que é o valor principal, mas eu também vou ter que arcar com juros e multas. Nesse caso, a fiança, ela também abrange os acessórios, que seriam esses juros, multas e até despesas judiciais. Agora, o aval, ele não tem isso, tá? Depois a gente vai resolver algumas questões e vai ver esse detalhezinho melhor. Na fiança, olha a diferença ao benefício de ordem. Ou seja, na situação em que o devedor não cumprir com a obrigação, o fiador pode exigir que o credor, primeiro busque satisfazer a dívida com os bens do devedor. Assim, diferentemente do aval, em que a responsabilidade é solidária, na fiança a obrigação é subsidiária. Tá? Então marquem isso daqui, que isso aqui é importantíssimo. Primeiro que há o benefício de ordem, até já disse aqui, mas descarga aqui de novo. Tá? Pois o fiador só terá seus bens atingidos caso os bens do devedor não sejam suficientes para a quitação da dívida. Então, lá no título de crédito, que eu coloquei como exemplo o cheque, a empresa ela podia tanto cobrar de mim quanto cobrar do meu irmão. Nós éramos solidários. Aqui na fiança, a instituição financeira que está do outro lado, ela primeiro vai ter que cobrar de mim. Se eu não tiver bem suficiente para pagar a dívida, então ela vai poder cobrar do meu irmão. Existe o benefício de ordem. Contudo, o fiador, se ele quiser, ele pode renunciar ao benefício de ordem. Ou seja, não vai primeiro precisar executar os meus, pode ir direto para os dele. Mas é caso o fiador renuncie. Vale dizer também que é possível que haja mais de um fiador para o mesmo contrato. Então eu chamei aí meu pai, minha mãe, enfim, chamei a galera aí para ser fiador. Aí nesse caso, não há benefício de ordem entre os fiadores. Aí não tem, tá? Um benefício de ordem entre o devedor e um fiador. Agora, entre fiadores não há o benefício de ordem. Ou seja, não vai ter que cobrar de um primeiro para depois cobrar de outro. Pode cobrar de qualquer um. E aqui eu coloquei para vocês, então, um resumo aí, diferenciando a característica dos dois, tá? Então, no aval, a gente tem aqui as partes, o avalista, o avalizado, o credor. Mesma coisa para a fiança, só que daí o fiador, o afiançado e o credor. O aval é títulos de crédito, enquanto que a fiança se aplica em contratos. O consentimento do devedor. Lá no aval, a gente não tem uma regra específica falando se dispensa ou não dispensa o devedor. Agora, na fiança, a gente tem que dispensa esse consentimento do devedor. Exigência formal. No aval é só assinatura, enquanto que na fiança a gente precisa de forma escrita. Pode ser parcial o aval? Em regra, não, de acordo com o Código Civil. Agora, em legislação especial, as notas promissórias, os cheques e as letras de câmbio, elas podem ser parciais. E a fiança, desde que especificado no contrato, é tranquilo, é chamado de fiança limitada. Tipos de responsabilidade. É solidária no aval, sem benefício de ordem, mas permite o direito de regresso. É subsidiária com benefício de ordem na fiança. Autorização do cônjuge no aval é obrigatória para títulos atípicos e dispensável para títulos típicos. Já na fiança, ela é obrigatória, né? A não ser que seja um casamento com total separação de bens. Tranquilo, né? Bom,
Ainda a gente tem a fiança bancária, que seria um desdobramento da fiança. Qual que é a diferença? Olha só, a fiança bancária é um contrato de fiança, em que o banco vai ser o fiador da operação, ou seja, o banco garante o cumprimento da obrigação de seus clientes afiançados perante um credor. É a mesma ideia, só que agora, em vez de, daqui a pouco, usar o meu irmão como fiador da dívida, eu vou utilizar um banco. É uma instituição financeira. Pensa para o outro lado que está me emprestando dinheiro. É melhor cobrar do meu irmão ou é melhor cobrar de uma instituição financeira? É melhor cobrar de uma instituição financeira, que com certeza ela vai ter muito mais grana do que o meu irmão. Então faz mais sentido nesse sentido, né? Passa um pouquinho mais de confiança para do outro lado da parte. Claro que o banco ele vai cobrar, né, para fazer isso daqui. A concessão dessa fiança acontece por meio de carta de confiança, a qual, por tratar-se de uma garantia e não de uma operação de crédito, está isenta de IOF. Vale dizer que a fiança bancária, além do Código Civil, também deve seguir as regras do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, pois envolve instituições financeiras. Sim, é isso, tá? Precisa, além de observar a legislação civil, também tem que olhar o que o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, eles vão colocar como regulação, porque isso daqui envolve uma operação no mercado financeiro. Bom, quais são os bancos autorizados a emitir fiança bancária? A gente tem uma lista, tá? Bancos múltiplos, comerciais, investimento, desenvolvimento, caixas econômicas, as financeiras, as sociedades de crédito imobiliário, companhias hipotecárias, cooperativas de crédito. É uma galera aqui que pode prestar fiança. Terminado então a parte das garantias pessoais, agora a gente vai para as garantias reais. E eu já falei lá no início da aula que aqui a característica é utilizar um bem para fazer o cumprimento da obrigação caso o devedor não faça. Então vocês já têm ideia mais ou menos do que vem pela frente. As garantias reais das obrigações são aquelas que conferem ao credor o direito de se fazer pagar com prioridade ou preferência face a quaisquer outros credores, pelo valor ou rendimento de certos e determinados bens. Está aqui, ó. Não, por que tu trouxe toda essa definição? Porque é o que está na lei e pode cair em prova, exatamente como está aqui, tá? Mas essa ideia é de utilizar bens móveis ou imóveis do próprio devedor ou de terceiro para pagar um credor. Tá? São exemplos de garantias reais: penhor mercantil, alienação fiduciária e hipoteca. São os que estão no edital de vocês. Só que o penhor, na verdade, ele não é só o penhor mercantil, tá? Olha só, o penhor ocorre quando se transfere algo para o credor na intenção deste objeto servir de garantia no caso da não quitação de uma dívida. O credor vai receber o item de penhora se o pagamento não for efetuado. Então, aqui funciona assim. Eu comprei uma dívida com uma outra pessoa, por exemplo, e eu vou utilizar um bem que eu tenho para garantir esse pagamento, desde que seja um bem móvel, né, para garantir o pagamento dessa dívida caso eu não faça o pagamento. Esse bem ele vai ficar empenhado enquanto eu estiver devendo a dívida, e caso eu não faça o pagamento da dívida, o bem ele vai ser penhorado. Então ele fica empenhado e depois ele pode vir a ser penhorado caso eu deixe de fazer o pagamento. Lembrando que tem que ser um bem móvel. O bem utilizado na penhora, tá aqui, ó, tem que ser necessariamente um bem móvel, definido como todo bem que pode ser transportado sem alteração de sua substância ou da destinação econômico-social. Então, bem móvel é o que a gente consegue mover de um lugar para o outro sem que ele perca suas características, seu valor econômico. Agora, dependendo do bem, que daí é um imóvel, por exemplo, uma casa, tu vai conseguir mover ela de um lugar para o outro sem que ela perca suas características? Não, então uma casa é um bem imóvel, diferente de um bem imóvel, que é esse, um carro, por exemplo, que a gente consegue transferir de um lado para o outro. Existem diferentes tipos de penhor, entre eles o penhor mercantil. Tá aqui. É uma espécie de penhor que trata do empenho de mercadorias. Diferentemente de outras modalidades de penhor, então essa é a característica, está mais marcante no mercantil, nesse é permitido que o bem empenhado fique de posse com o devedor, que deve guardá-lo e preservá-lo. Então, daqui a pouco, eu utilizei ali um bem como ele vai ficar empenhado, depois ele pode vir a ser penhorado, só que esse bem ele vai continuar na minha posse. Eu fico como depositário desse bem, até daqui a pouco eu deixei de cumprir a obrigação, daí sim ele vai poder ser penhorado. Diferente das outras formas de penhor, que daí o bem ele vai ficar em posse de um depositário. Tá? Isso é uma diferença aí do penhor mercantil, que utiliza mercadorias, tá? como bens. Caso o devedor não cumpra com a obrigação, o bem empenhado é penhorado para arcar com a dívida. Bom, agora a gente vai ver a alienação fiduciária e a hipoteca, tá? Acho que são as duas principais. A alienação fiduciária é o tipo de garantia real em que o devedor, para garantir o pagamento de um bem móvel ou imóvel, então, primeiro ponto, a alienação fiduciária ela pode ser de um bem móvel
o imóvel. Lembre que o penhor mercantil é só sobre o bem imóvel, aqui tanto um quanto o outro. Transfere a propriedade resolúvel e posse indireta do bem. Como é que a gente vai entender isso daqui? Imagina a seguinte situação, eu vou até uma instituição financeira e eu quero fazer um financiamento de um imóvel. Tá? É comum que nesses casos o próprio imóvel ele fique alienado durante a operação de financiamento que eu estou fazendo. Caso eu não faça os pagamentos, o banco ele vai poder executar o imóvel que eu comprei. Só que o detalhe, enquanto eu estiver pagando o financiamento, a propriedade desse imóvel vai ser do banco, porque é ele que me concedeu o financiamento. Agora, a posse desse bem, isso vocês têm que saber diferenciar. A posse desse bem, ela vai ser direta minha, porque quem vai estar morando na casa sou eu. Quando a gente vai fazer um financiamento, daqui a pouco para 30 anos de um imóvel, eu vou ter que esperar 30 anos para utilizar o imóvel? Não, durante esses 30 anos que eu estou fazendo o pagamento, eu vou estar morando, embora a propriedade seja do banco. Então eu estou tendo a posse direta desse imóvel porque eu estou usufruindo do bem. E o banco ele tem o que a gente chama de posse indireta, porque o banco não está lá morando no imóvel, mas ele tem a propriedade. Então olha só, durante o pagamento da dívida, o devedor pode apenas usufruir do bem e utilizá-lo para o fim a que se destina, chamado de posse direta, mas não possui a propriedade. A propriedade só vem ao término do pagamento. Então depois que eu pagar os 30 anos, aí eu passo a ter a propriedade, além da posse direta. Diferentemente da hipoteca, que a gente vai ver daqui a pouco, nas garantias imóveis, o credor não precisa recorrer ao judiciário em caso de inadimplência do devedor, uma vez que ele faz a consolidação da posse diretamente em cartório, execução extrajudicial. Então, se eu deixei de fazer o pagamento do financiamento, o banco, ele agora, além de ter a propriedade, que ele já, na verdade ele já tinha, ele vai passar até a posse também, ele vai executar o imóvel. Só que essa execução não precisa ser judicial, ela pode ser só em cartório. Por isso que a gente diz que é extrajudicial. E ela é uma forma mais ágil de executar esse imóvel. Porque se tiver que levar para a via judicial, é mais burocrático, é mais trabalhoso. E isso acontece lá na hipoteca, que a gente já vai ver daqui a pouco. Agora, a alienação fiduciária ela é mais célere, é mais ágil. Por isso que nos financiamentos é comum que se utilize a alienação fiduciária, porque pela ótica do banco é mais fácil executar o bem depois. Ó, após a consolidação da posse, que agora vai ser do banco, se eu não fizer o pagamento, com o bem em seu nome, o credor realiza um leilão com um lance mínimo no valor de avaliação do imóvel. Então pensa assim, a minha dívida ela é de 300 mil, só que o imóvel está valendo 400. O banco agora ele tem a posse, ele vai fazer um leilão para tentar arrecadar os 300 mil da minha dívida. Primeiro ele vai colocar o lance em 400 mil, para ver se alguém compra. Não havendo comprador, nos 400 mil que a gente colocou, é realizado um segundo leilão nos 15 dias seguintes. Agora com o valor mínimo de lance correspondente ao valor da dívida. Então aqui ó, vai tentar primeiro 400 mil, que é o valor de imóvel, que é o valor do imóvel. Não conseguindo, vai tentar 300, que é o valor da dívida. Se mais uma vez não houver comprador, o bem vai passar para o patrimônio do banco. É o que ele não quer, né? Porque o que o banco vai fazer com um imóvel, por exemplo? Não tem muita coisa que ele consiga fazer. Agora, um leilão onde ele recupera o dinheiro seria o melhor dos mundos. Então ele não gosta muito quando isso acontece, por isso que ele tenta pelo leilão. Se o valor arrecadado for inferior à dívida, a minha dívida é 300, né? Aqui eu tentei 400, aqui eu tentei 300 e não consegui. Se eu conseguir 250, bom, o devedor ainda vai ter que fazer o pagamento do saldo restante, porque a dívida ela ainda vai existir nos 50 mil. Qualquer valor conseguido pelo imóvel acima da dívida, daqui a pouco a gente vendeu aos 400 mil. Aqui, ó, do primeiro caso. O valor vai ser devolvido para o devedor, o que passar, né? A dívida era 300, a gente vendeu por 400, o 100 vai voltar para o devedor. Se não houver comprador ou se a venda for por um valor inferior à dívida, obviamente que o devedor não vai receber nada. Então, tranquilo. Agora a gente vai para a hipoteca. A hipoteca é um direito real de garantia. Lembre-se, né? Existem as garantias pessoais e as reais. Então, a gente já viu duas reais. A gente viu o penhor mercantil, a gente viu a alienação fiduciária e agora a gente está vendo a hipoteca. É um direito real de garantia incidente em coisa imóvel. Tá? Então podem marcar aí. Lembre-se que a alienação fiduciária ela podia ser móvel ou imóvel. Do devedor ou de terceiro sem transmissão da posse ao credor, visando garantir o pagamento de uma dívida originária de uma obrigação, perdurando tal garantia enquanto a obrigação ela existe. Então aqui também não tem, o credor ele também não vai ter a posse do bem. Daqui a pouco eu vou até uma instituição financeira, que a gente já vai colocar os exemplos, e eu quero pegar um empréstimo.
Daí a instituição financeira vai olhar para mim, vai olhar para as condições de pagamento que eu tenho e daqui a pouco ela vai chegar naquela situação que ela não vai me conceder o crédito a não ser que eu coloque uma garantia na operação. Eu posso utilizar meu irmão como fiador, posso utilizar a fiança bancária, que vai ser outro banco me prestando dinheiro, mas eu também posso usar a hipoteca se eu tiver um bem. E como é que vai funcionar? Eu vou pegar o dinheiro emprestado e caso eu não honre os pagamentos, aí a instituição financeira vai poder executar o bem que eu estou colocando como hipoteca. Tá? É isso. Agora, a posse, enquanto eu tiver com o financiamento, ela vai ser minha, não vai passar para o credor. E a propriedade, conforme a gente vai ver, ela também vai continuar sendo minha. Só vai passar a propriedade caso eu não faça o pagamento. Como regra, portanto, podem ser objetos de garantias bens imóveis, o que inclui terrenos, casas, apartamentos, jazidas, minas, estradas de ferro também, entre outros. Além disso, o próprio Código Civil estabelece que, embora sejam móveis, presta atenção, que esse daqui é uma exceção à regra, embora sejam móveis, também podem ser objeto de hipoteca, os navios e as aeronaves. Isso aqui aparece bastante em prova quando eles querem cobrar a exceção. Então, na hipoteca, regra, tem que ser um bem imóvel. Exceção, apesar de serem imóveis, os navios e as aeronaves, elas podem também serem usadas na hipoteca. A hipoteca ela é utilizada em contratos de empréstimos ou financiamento imobiliários, sendo comum que o devedor ofereça o próprio imóvel adquirido para garantir o pagamento do empréstimo. Então, tal como uma alienação fiduciária, daqui a pouco eu vou fazer um financiamento de um imóvel e o próprio imóvel ele pode ficar como hipoteca, né? Só que para o banco, de novo, é melhor ele utilizar a alienação fiduciária, porque eu já coloquei que ela é mais célere quando ele for fazer a execução. Mas pode ser a hipoteca também. Daí, nesse caso, a propriedade não vai ficar com o banco, ela vai ficar comigo. Ainda é possível hipotecar um imóvel já adquirido para obter empréstimos com a instituição financeira. É aquele exemplo que eu coloquei para vocês, de eu pegar o dinheiro emprestado e fazer a hipoteca do meu imóvel para pegar esse dinheiro emprestado. Além disso, a hipoteca é um contrato acessório e depende do contrato principal, devendo ser registrada no cartório do lugar do imóvel ou no de cada um deles, se o título se referir a mais de um. Tá? Então, se tiver mais de um aí, então vai ter que ser registrado no lugar de cada um dos imóveis. Como vimos, na hipoteca não há transferência do bem para o credor. Ou seja, a posse, e aqui ó, esse é o detalhe, a posse e a propriedade do bem, elas vão continuar sendo do devedor. Contudo, se acontecer a falta de pagamento da obrigação, o devedor poderá perder a posse e a propriedade do bem para honrar o compromisso. Vale colocar que o Código Civil não proíbe que o imóvel hipotecado seja vendido pelo devedor. Nesse caso, a hipoteca ela vai continuar valendo. Então, daqui a pouco, eu fui lá, peguei um empréstimo com o banco, utilizei meu imóvel como hipoteca. Eu posso, enquanto eu estiver fazendo o pagamento desse empréstimo, vender o imóvel. Porque o imóvel está na minha propriedade. Ele é minha propriedade, então eu posso vender ele, eu posso alienar ele. E a hipoteca, ela vai continuar existindo. A pessoa que comprar meu imóvel, ela vai estar ciente, ela deve estar ciente pelo menos de que esse imóvel ele está sendo utilizado como hipoteca. E ela pode, inclusive, daqui a pouco perder esse bem se eu não fizer o pagamento da dívida que eu estou com o banco. Então tem que cuidar bastante aí quando vocês forem comprar um imóvel para reparar nisso. São hipóteses levantadas pelo Código Civil que extinguem a hipoteca. Perecimento da coisa, embora aqui a dívida vai continuar existindo. Então daqui a pouco eu utilizei o meu imóvel como hipoteca, a minha casa, e caiu um meteoro ali, que a casa deixou de existir. Nesse caso aí a hipoteca ela vai deixar de existir. Agora a dívida que eu tenho com a instituição financeira, obviamente, ela vai continuar. Renúncia do credor, o credor renunciou à hipoteca, também pode. Remissão é o pagamento para a liberação da hipoteca, que não consiste no pagamento principal. Então eu tenho a dívida com o banco, né? Só que agora eu não estou fazendo o pagamento da dívida, eu estou fazendo um pagamento diferente apenas para liberar o meu imóvel da hipoteca. É como se eu estivesse dando um dinheiro para tirar a hipoteca ali do bem. Daqui a pouco eu quero vender ele e a pessoa não está cumprindo porque ele está com a hipoteca. Daí eu vou lá no banco, pago o dinheiro, tiro da hipoteca, pronto, consigo vender. Um exemplo aí. Arrematação. Quando a garantia é executada, levada a leilão e vendida para alguém. Tranquilo, né? Daí o banco ele consegue pegar o dinheiro de volta. Ou adjudicação, que é quando a garantia é executada, levada a leilão e não é vendida, passando nessa situação a propriedade do bem para o credor. Tá? Então a diferença da arrematação para a adjudicação é que aqui foi a leilão e não foi vendida. Aqui ela foi a leilão e foi vendida. Sobre a execução da hipoteca, é necessário que o credor da dívida acione judicialmente. Tá? Judicialmente o devedor.
Para que então o juiz determine que a garantia seja levada a leilão, onde seu objetivo é vender o imóvel e arrecadar o valor necessário a pagar a dívida. Se o valor levantado não for suficiente para quitar a dívida, o credor vai poder executar outros bens do devedor para quitar a sua dívida. Né? Autoexplicativo. Se daqui a pouco ele penhorou, se daqui a pouco ele executou, levou a leilão, conseguiu o valor, só que não foi suficiente para pagar a dívida, ele vai poder ainda pegar outros bens meus até que essa dívida ela seja resolvida. Se ninguém comprar o imóvel, conforme vimos, ocorrerá a adjudicação, está aqui, passando a propriedade do imóvel para o credor. Isso irá eximir o devedor de pagar o valor da dívida que eventualmente exceder a avaliação do imóvel. Por fim, é possível hipotecar mais de uma vez o mesmo imóvel, tendo preferência na execução o credor que primeiro fez o registro, chamada de hipoteca de primeiro grau. Então, daqui a pouco eu hipotequei com essa instituição financeira para pegar o dinheiro. Eu posso ir até uma outra instituição financeira e, de novo, utilizar meu imóvel como hipoteca. Só que daí, primeiro vai ter preferência a primeira instituição financeira, que é a hipoteca de primeiro grau, caso precise executar esse bem aí. E aí eu coloquei para vocês um resumo das principais características de cada uma dessas garantias reais, tá? Penhor mercantil, apenas bens móveis. Alienação fiduciária, bens móveis ou imóveis. Hipoteca, em regra, bens imóveis, mas pode também aeronaves e navios. Posse do bem, penhor mercantil, ela é do devedor. Inclusive é uma exceção do penhor mercantil, porque a gente viu que, diferentemente dos outros penhores, esse daqui, a posse, ela vai continuar com o devedor. Nos demais, a posse ela fica aí com o depositário. Alienação fiduciária, devedor, e hipoteca devedor. Aqui igual para os três. Propriedade do bem, devedor para penhor mercantil e para hipoteca também do devedor. A diferença na alienação fiduciária é que a propriedade vai ser do credor, só vai transferir para o devedor quando ele deixar de ser devedor, né, terminar o empréstimo. A execução, penhor é judicial, hipoteca é judicial e a alienação fiduciária ela é mais célere, ela é extrajudicial. A alienação durante a vigência, no penhor não é permitida, na alienação fiduciária também não, e na hipoteca ela é permitida, que daí a gente entra naquela situação que quem está comprando o imóvel vai ter que ter cuidado, por exemplo, para ver se ele não tem uma hipoteca em cima, senão vai poder perder o imóvel. E o valor arrecadado inferior à dívida, nesse caso, nos três, né, a diferença ela vai poder ser cobrada do devedor, tá? Vou fazer um cortezinho aqui, daí a gente volta com a resolução das questões. Até!